Oba, chegando aqui para gravar e falar umas abobrinhas dessa vitória do Vasco por 1-0, vitória quase heróica, talvez, na Copa do Brasil, no jogo de ida contra o Vitória. E estamos aqui com o André para falar desse jogo também, dessa vitória do Vasco em casa. Aí, rapaziada. Pô, cara, uma vitória aí que, não sei, né? Acho que ninguém esperava, pelo menos depois dos 15 minutos, né? O Vasco começa muito bem, assim, o Vitória não vê a bola, basicamente não chega, né? E, e só dá Vasco, né, no começo do jogo, até a expulsão do Barros. Acho que o Vitória só tinha chegado uma vez num chutão do Lucas Arcanjo, que aí o Piton ali marca meio mal, só que é uma jogada que não dá em nada, né? E depois da expulsão, que é um lance, na minha opinião, porra, pelo menos polêmico, né? A gente pode, a gente pode até falar um pouco mais especificamente do lance, assim, depois, mas aí parece que o controle continua, né, do Vasco. O Vasco continua tendo as melhores chances, o Vasco continua levando mais perigo, e o Vitória, mesmo tendo mais posse, né, naturalmente, ele vai ter mais posse quando tem um a mais, ele não chegou com um perigo. O Léo Jardim, acho que no primeiro tempo, não lembro de nenhuma defesa dele. Fez alguma defesa, o Léo Jardim, no primeiro tempo? Não que eu lembro também. Não. Lembro só dele saindo mal É, do gol. sim, ele tem. Mas isso aí é clássico, né? Clássico dele. Aí eu tenho que elogiar também a mexida do Pedro Emanuel, que eu acho que muita gente falava, tem que tirar o Spinelli e botar o Sousa, ou tem que tirar o Spinelli e, porra, botar um ponta. Ele não, ele tira o Spinelli, bota o PH e muita gente falou, tá bom, o PH vai ser o lateral, o Puma vai ser o ponta. Ele não, ele mantém o Puma como lateral, o PH como ponta, e o PH, nessa linha de quatro, né, duas linhas de quatro, ele fica ali na ponta de direita e o colídio mais centralizado. E o PH foi uma válvula de escape muito interessante, né, cara? Levou muita vantagem, assim, vários lances, inclusive lances que o Vasco desperdiça. O Vasco perde muitos gols novamente. Ele desperdiça, né? Porra, que isso. É. Não, Mas teve conforme um ele vai que. correndo, ele vai gastando o gás dele e o QI é, dele vai abaixando, assim, a cada metro, porque, pelo amor de Deus. Teve o que o Ramon Rick, né? Porra, lança. Eu gostei muito do. A gente pode falar individualmente também depois, mais assim. Ele lança o PH tem um contra-ataque 3 contra 2, eu acho, né? E ele Uhum. meio que nem cruza nem chuta, mas enfim, uma mexida muito boa do Pedro Emanuel que, porra, deu muito certo, assim, né? Algo que muita gente provavelmente não faria a mesma coisa, faria algo mais simples, algo mais óbvio. Ele pensou um pouco ali fora da caixa, né? Pô, teve muitos frutos. E o segundo tempo eu achei basicamente igual, né? Se repetiu, o Vasco chegando com mais perigo, perdendo chances, criando chances. E até que o Andrés Gomes, num lance ali que, porra, se ele perde o PH passando livre, né, na direita, ele corta para a esquerda, que é perna ruim, faz. Se ele perde esse lance, que ele vinha mal no jogo, né? Ele vinha perdendo muitas posses, vinha sendo muito displicente, principalmente quando o time tá com -1. Aí ele faz esse gol, acho que contou com a ajuda do Lucas Arcanjo, não sei o que você acha, mas e seguiu. O Vasco teve chance de ampliar, teve o lance na bola na trave no Colídio, grande jogo do Colídio também. Achei uma jogada assim muito boa dele, assim, o domínio, o PH nem se fala, né, nesse lance, mas o domínio e o drible, né, ele domina com a perna, assim, e já com a coxa ele já tira o defensor, chuta de esquerda, pecado aí que é o além na trave, né. Mas foi isso, assim, o Vasco teve outras chances, teve a cabeçada do Puma, teve antes do gol do Andrés Gomes, teve aquele lance do gol anulado do, Gomes do também. próprio Andrés Gomes, né? Que o Thiago Mendes dá, enfiada para ele, o Lucas Arcanjo sai, né? O Andrés Gomes perde, aí no rebote a bola tem o zagueiro do Vitória afasta mal, sobra com o Piton dá um chutaço, defende e impedido, o Gomes Essa é o completa, mas caralho, né? Eu fecho o olho e chuta de qualquer jeito, porra. chutou forte, isso que eu quis dizer, né? É. Ele ia acertar o gol, assim, né? O goleiro é obrigado a fazer uma defesa ali, que ele estava se recuperando, se levantando, sei lá, né? Enfim. Uhum. E assim, o Vasco podia ter feito, eu acho que assim, um resultado bom, um louvável esforço, né? Mas a gente ainda sai com um gosto
meio amargo, né? Porque podia ter sido 2-3-0, cara. É, Aí no final assim do jogo, o Vitória chega com algumas outras chances, assim, mas de chance clara mesmo, só aquela que é uma enfiada também, não lembro pra quem, acho que é pro zagueiro, né? O é. Lon Cândido. Ele chega ali dividindo, né, com o Jardim sai bem do gol nessa. A saída de gol por baixo dele tende a ser melhor, né? Mas acho que é o Renan também que chega dividindo ali, enfim, abafando também. Uhum. Acho que o único lance de mais perigo, assim, o resto foram chutes, né? Chute fora da área, ou chutes não tão bem colocados, e o Jardim fez boas defesas. Resultado justo, mas mesmo assim, nada decidido, né? Eles são muito fortes lá no Barradão, conseguiram reverter os resultados contra o Flamengo e contra o Atlético Paranaense. Então, vamos ver. Assim, mas parece que foi muito mal a Vitória, né, cara? Achei o Vitória parecia meio desinteressado no jogo, meio sem repertório, né? Eu É, acho que tá em uma fase, parece, né? Tá em uma decrescente o time. falando assim primeiro do Vasco, né? Acho que dá para falar da mudança no time, né? Que acho que deu uma certa assustou um pouco, né? Porque acho que em tese o torcedor tá mal no brasileiro, mas acho que o torcedor tá esperando que né, a Copa do Brasil fosse de certa forma também uma prioridade. Ele acabou mexendo ali bastante no time. É, né, os laterais, o Cuiabano, pelo visto, sentiu aí para um controle de carga. O PH também provavelmente foi controle de carga, ele botou o Pumita. Botou o Cão Barros aí, né, no lugar do Sousa. O Sousa pode estar, de repente, né, a gente sabe que ele estava jogando, mas de repente se acostumando a um novo ritmo. A gente sabe que aqui, não sei como é que é o calendário lá na Argentina, se eles descansam mais, mas aqui viajou, jogou e tal. Então pode estar, de repente, tendo um certo controle em relação a ele. O Adson também. O Tietchan ficou de fora, ele preferiu botar o Spinelli no lugar do Adson, né, considerando aí que o Colídio entrou no lugar do DVD, que eles estão disputando a mesma posição. É, e surpreendeu também um pouco, né? Porque o Colidio tem essa presença um pouco mais de área, acaba sendo um pouco menos ponta do que é o Watson, né? Acho que justamente pensando nisso, no Vasco sendo um pouco mais pressionando um pouco mais, talvez contando um pouco mais com o cruzamento, né? O Pumita e o Piton, né? Cruzam muito bem. Então, acho que ele contava um pouco mais com essa presença de área. Acho que essa foi a ideia dele ali para os primeiros 15 minutos. Acho que a gente até teve umas boas chances, né? Acho que a gente teve nossa Do, primeira bola parada aí de perigo com o Colídio, é, que foi um escanteio, que foi, acho que se não me engano é uma roladinha, acho que é o Piton que cruza, não é? ele bate curto, Piton cruza, o Colídio livre ali, vem na marca do pênalti ali quase, né? E o Ramon Rick titular, né? Acho que o Ramon Rick ele surgiu assim de certa forma, ele surgiu com o Renato, né? Mas ele acho que ganhou mais espaço com o Pedro Emanuel, de forma acho que até um pouco surpreendente para o nível dele. E aí e ele fez algumas partidas aí um pouco abaixo, né? Ele deu uma oscilada, que é normal para o jovem, mas parece não ter perdido a moral, né? Com o Pedro Emanuel. O Pedro Emanuel continuou botando ele, né? Botou ele nesse jogo titular, poderia ter ido de repente com outro jogador. E ele continua, né? E foi um Vasco que começou muito bem o jogo, né? Teve ali as principais chances, ainda que a gente fale que começou bem o jogo, foi um começo muito curto, porque tudo mudou muito rápido, né? É, foda. Você até falou do Colídio, né? Realmente, ele teve duas chances de cabeça, né? Essa do escanteio e teve uma outra também. Que Uhum. eu não lembro quem cruza, mas ele ajeita para o Spinelli, né? E o Uhum. Spinelli. Aí tem até um lance ali que, pô, eu queria ter Não revisto esse reprisaram o lance aí. pênalti. Não Fica reprisaram uma ali. confusão ali na pequena área. Foi muito esquisito esse lance. Eu queria ver assim mais de perto, porque o cara parece que não acerta a bola ali. Acerta, ele É, bem que vem por trás do Spinelli, enfim, não eu reprisaram também não esse vi, lance. não vi o replay, não vi se passaram. Eu também não vi, mas assim, gostei muito do jogo do Colídio, cara. Achei ele muito bem. Assim, ele parece um jogador muito inteligente, um jogador que, pô, dá bons passes, né? Pensa bem as jogadas. É, enfim, Vou te falar aqui o que eu acho que ele parece. Ele parece um Nuno, só que adulto. Né? Tipo assim, um pode Nuno que ser. tem altura, um Nuno que tem força física, um Nuno que consegue correr. Tipo assim, as jogadas dele ali, ele tem algum. Até acho que fisicamente ele lembra um pouco assim, aquele cabelinho, os trejeitos dele correndo e os movimentos de Hum, perna, me lembra muito Nuno, assim, e algumas coisas que ele faz, assim, por exemplo, tem uma jogada que, ele que eu dá não lembro agora caneta? que ele dá a caneta, tipo assim, aquela jogada que o Nuno faria, só que o Nuno ia parar 2 metros depois, né? É. Acho que até se a gente for elogiar aqui falando, né, individualmente do Colídio, que eu acho que foi aí um dos destaques, assim, né? O gol do Andrés Gomes, assim, o domínio dele é bom, né? É, É.
é uma bola que é muito quadrada e aquela coisa que é a diferença do bom jogador, do jogador mais ou menos, e no caso também para um craque, né? Que é tipo assim, a bola vem muito quadrada ali na defesa. Se é o Spinelli, ele ia tentar trombar, ia cabecear a bola para longe. Se é o DVD, de repente ia tentar matar no peito e a bola ia correr para frente. E ele consegue ali de alguma forma, ainda que de uma forma talvez não da forma mais vistosa, ele meio que domina e meio que ajeita de coxa, e não dá para saber se ele quis ou não. E a bola fica ali para o Andrés Gomes para ele disparar, né? Então, acho que são esses pequenos detalhes, assim, achei também que a, que a movimentação dele como 9, mas não na área, ali no meio campo ali, que eu acho que precisou muito dele ali na intermediária defensiva ainda para fazer algumas escoradas e tal. Achei até isso ele melhor que o Spinelli, que em tese seria um cara melhor assim de bola aérea e tal. Ele me parece até nisso, que seria a especialidade do Spinelli, ele ser melhor que o Spinelli. Achei que ontem foi uma boa partida dele, assim, para dar ânimo, assim, pro torcedor e para a equipe, né? Acaba que agora ele tá com um gol e uma assistência. Que o gol do Andrés Gomes foi a assistência dele. É foda, né, cara? Eu acho que fica bem claro que eu acho que ele tem que ser o 9, né, cara? Depois de jogo como esse, eu até acho que ele não é aquele 9, talvez, assim, artilheiro, fazedor de gols, talvez não seja a melhor posição dele, talvez ele seja um cara mais para jogar de segundo atacante, enfim, mas dado que a gente tem, o Bruno Duarte chegou hoje aí, né? Ainda não tá apto para jogar, o novo atacante do Vasco. Eu acho que ele pode até, de repente, jogar os dois juntos, dependendo de como for. Eu acho também. Mas vamos ver. Cara, eu gostei muito da partida dele. Para mim foi um dos melhores. O Thiago Mendes com o Ramon Rick, meio campo, Eu acho brilhou que foi também. todo mundo nota 9,5, né? Porque todo mundo foi muito bem, mas Menos o Barros. faltou realmente tipo, ter caprichado mais nos gols, né? Então foi todo mundo 9,5, quase perfeito. E o Barros nota 0, né? Um filho É, da puta completo. Não sei se pode falar isso. não, Brincadeira isso. cara. Então, a gente pode até falar agora, entrar um pouco nesse lance, que pra mim, cara, Porra, cara, sei lá, eu achei uma expulsão meio tosca, porque, dado pelo que eu entendo da regra, quando o jogador de ataque, ele não necessariamente se utiliza, mas toca na mão dele e ele que faz o gol, meio que não importa o contexto do toque, né? O gol seria anulado. Então, como é que você tem uma chance manifesta, clara e manifesta de gol se o jogador não está apto para fazer o gol? Entendeu? Como para mim é como se fosse um impedimento, digamos assim. Se o Kaiser faz o gol, seria. Pô, ele tá ali, ele comete a infração antes, né? Uma infração anterior. Se ele faz o gol, seria anulado. Né? Ou se ele pega a bola, o Barros faz a falta, o lance seria anulado, porque o impedimento ocorre antes. Então, pra mim fica tudo meio esquisito, assim, né? Não sei. Pode ser uma analogia meio burra, mas sei lá, para mim é muito esquisito, assim. Se o Barros não deixa, não toca na mão, deixa o cara correr, ele faz o gol seria anulado, né? Certo? É, certo, mas a questão Então, é que você é expulso pela chance clara e manifesta de gol, não pelo gol. é, Então, mas, se mas ele assim, chuta, se ele chuta e o Léo Jardim defende a escanteio, ele é expulso. não, tudo bem, mas assim, mas a questão é a seguinte, para mim isso contraria o espírito que a regra foi feita, entendeu? Porque, porra, o cara ele levou a vantagem, ele teve esse toque de mão antes, se ele faz o gol seria dada a infração ali, a bola ia voltar para o meio do campo a favor do Vasco. Então, porra, como é que uma infração que ocorre depois, para mim, sei lá, para mim tinha que ter um pouco mais de bom senso nesse tipo de decisão. Até por causa porra, mais quartas de final, sem contar que tem o tal dos 4Ds, né? Direção, domínio, Defensores e defensores distância. e distância, né? Cara, até acho que assim, ele estava longe, mas era em linha reta, ele ia pegar aquela bola ali, provavelmente chegaria. Mas a distância a gente consegue argumentar. É um lance meio. Enfim. Eu acho que não, a distância era, porra, muito grande. Não, é E, grande. cara, e meio que Isso que eu também acho. Se o Barros não bota a mão na bola, eles iam correr um contra o outro ali. Tipo assim, eu não acho que também tenha. Eu acho que não tem Ele não estava distância. fora do lance, né? Não tem. Assim, se a falta tivesse sido o Barros chutando ele, É. que aí, tipo assim, ele passou pelo Barros. Aí, beleza. Isso. Aí o Barros matou a jogada.
Não, tipo assim, o Barros bem que botou a mão, eu confesso que eu nem sei se o Barros botou a mão na bola ou se ele de repente foi no reflexo para parar o Kaiser, porque ele também podia ter ido ter dado azar de ter botado a mão justamente ali, mas tipo assim, ter tentado meio que fazer assim para segurar Sim, o Kaiser e deu azar. Pode ter sido também porque o lance foi muito rápido, muito perto, acaba sendo uma questão mais de reflexo. É, mas, porra, tipo assim, não tinha. Tudo bem que ali se a bola passa, ele provavelmente ia dominar se ele vai sozinho, mas ele não ia sozinho, porque o Caio Barros estava na jogada. O Caio Barros não ficou sim. para trás, ele não estava caído. Então, para mim, faltou muita É. coisa ali para ser uma chance clara e manifesta de gol ali. Não, sem E, contar e o domínio, né? Porque ele não tinha o é, domínio da jogada da bola. então, tipo assim, a bola poderia passar ali, ele ia postar a corrida com o Cabarros, ele também não é um cara muito rápido, né? Acho que se É. postasse a corrida, provavelmente ele ia chegar se embolando com o Cabarros. Eu me arriscaria que se aquela jogada rola, ele nem finaliza. Te falar, o Cabarros ia provavelmente pegar na corrida, ele ia travar a corrida dele e ia esperar algum companheiro chegar. Ou ia chutar de Uhum. qualquer jeito. Mas para mim, além disso, a intervenção do VAR é grotesca, assim, porque não tem É. como o árbitro não ter visto a jogada. Tipo assim, Ele viu, tanto que ele deu a falta e o cartão. tipo assim, ele, Deu ele, ele o por acaso, amarelo. quando ele viu o lance, ele achou que tinha algum zagueiro do Vasco atrás do Cão Barros para justificar ele não dar vermelho? Não, então, o O que que eu o VAR, acho que. o que o VAR mostrou para ele de novo? Do tipo assim, pô, vamos lá, o cara fez a falta, a bola ia passar, o cara fez a falta que ele botou a mão e não tinha ninguém atrás dele. O que o árbitro não tinha visto ali que o VAR precisou mostrar para ele, que eu não sei? Então, o que eu acho que aconteceu, o que eu acho que vou fazer um chute aqui, mas eu acho que o juiz ele só expulsou por causa do movimento do Barros, né? Que o Barros dá o tapa na bola. Se o braço do Barros está ali, a bola toca no Kaiser, ele toca nele, sem ele fazer nenhum movimento adicional, eu acho que ele não expulsaria. Acho que ele Mas aí não manteria o seria nem cartão. falta. Mas aí não seria nem falta. Cara, então, exatamente. Então, assim, é um lance, pô, que eu acho que é um lance, não é um erro claro do árbitro, né? Não é um lance para o VAR intervir. E eu acho que é um lance que o VAR não adiciona nada. Tipo assim, não tem nada que o VAR mostrou que o árbitro não teria visto. Vamos supor, se ele viu a mão, ele viu a falta. Se ele viu a falta, é porque ele viu a mão. Então, beleza. Uhum, Pouco importa ali se a mão é intencional ou não. Tipo, é que nem no pênalti. Vamos lá. Pô, o cara marcou. Se o cara fez assim, isso aqui, a bola ele já marcou o pênalti, não faz diferença, né? uhum. Aí, beleza. Se ele viu a mão e viu que era, porra, ele não viu que era o último homem, tipo assim, ele achou que o Robert Renan tava atrás, por exemplo. Sei lá, o que ele achou? Tipo assim, que o Léo Jardim tava no meio campo para tirar a bola, se a bola sobrasse. Então, assim, eu achei que foi Não uma sei se intervenção ele. muito ruim para o cenário que foi, assim, para não ter sido algo claro. Eu acho que o que. Então, Falei. então achei que foi uma expulsão exagerada, tipo assim, acho que não exime a burrice do Barros de dar um chutão horrível, tipo assim, cara, é um erro, assim, o fato dele ter botado a mão vem de um chutão dele absurdo, assim, como é que ele chutou a bola em cima do Kaiser, tipo, se a bola sobra É, mais pra frente e ele não consegue botar a mão, o Kaiser ia sair livre, sei lá. É, é. então, assim, é horrível o que ele fez, né? Tipo assim, uma limitação técnica enorme. E a burrice de sempre, né? De estar sempre apelando para falta, a reação dele é sempre fazer a falta e para um lance um pouco menos inteligente da jogada, né? Então, tipo, Não, ele tá muito mal realmente esse ano, assim, uma queda de rendimento, muitas decisões ruins, custando resultados pra gente, mas sempre correndo riscos muito desnecessários e é, pagando, tipo assim, e o risco se efetivando, né? No pior cenário é. possível. Mas assim, eu acho que também não exime o árbitro aí de responsabilidade, o árbitro e o VAR. Para mim, É, é um lance que você tem vários fatores e faltou bom senso. Você tem esse fator da mão do cara, do Kaiser, ter tocado na mão dele antes e se fosse o gol seria anulado. Então, para mim, não tem como você ter uma chance de clara manifesta de gol. Se o jogador que quer ter essa chance não estava apto para fazer o gol, não estaria apto, né? O gol seria anulado. E sem contar os 4Ds, que pelo menos que não tem, que é o domínio, ele não tem o domínio da bola, e o dois, que é a distância do gol, que, pô, é uma distância grande ainda, né? Mesmo ele tá no meio de campo, são 50 metros, né? Até o uhum. gol. Enfim. Mas eu também quero falar de outro lance, que foi logo depois, né? O do Foi o Kaká? lance. Ali achei nada. Cara, vou falar o seguinte: o que me incomodou, tudo bem ele dá falta, tá? Mas o que me incomodou é que logo depois tiveram três lances exatamente iguais, dois ou três lances exatamente iguais. Teve um no PH na ponta Mas na área é direita. diferente. Pô, mas não é, né, cara? Não pode ser. Mas no futebol pô. Cara, mas foram lances exatamente iguais, irmão.
Eu exatamente achei também iguais que ao que teve o muito Spinelli pouca fez, e ele força. não deu a falta. É, Ele tava deixando o jogo correr. Até ele a tava deixando o expulsão. jogo correr. Não, até a expulsão, até depois, assim, algumas entradas, assim, ele tava contemporizando cartões. Pô, no segundo tempo tem um cara que dá uma pernada no Ramon Rick e não toma cartão, cara. Pô, o Ramon Rick faz um drible aqui na ponta direita, o cara, porra, vem na canela dele, vem dentro, o cara não dá cartão. Então ele tava E segurando mais os cartões um- e deixando mais o jogo correr. uma E, coisa pô, você. curiosa desses árbitros é que assim, tipo assim, a gente já viu isso no Brasil acontecendo e eles são covardes muito a troco de nada. Porque Cara, assim, vamos supor, há uns 10 anos atrás teve aquela porra daquela. Foi uma época que eles falaram assim: quem falar com o árbitro vai tomar amarelo. Não sei se tu lembra. Irmão, começou a sair amarelo pra caralho no Brasileirão. Eu lembro até do Gilberto sendo expulso pelo Vasco e a leitura labial dele falava que ele falava assim: poxa, caramba. Tipo assim, o Malcom nem falava palavrão. Que ele era expulso, se eu não me engano, é um Vasco 0, Ponte Preta 3 em São Januário, algo assim. Tipo assim, todo mundo parou de reclamar com o árbitro na época. É assim que eles voltaram a serem frouxos, eles voltaram a não fazer. E hoje em dia eles parecem que têm medo assim, de assumir a responsabilidade, assim, tipo assim, pô, tu fez a falta, dá cartão, dá amarelo. Assume a bronca de travar que o jogador para, porque é meio que assim, porra, o cara fez uma vez, foi expulso, vai todo mundo chorar, falar, porra, roubou a gente, roubou a gente. Na segunda vez já vai todo mundo xingar o jogador, pô, falar, caralho, irmão, tu é burro, tu foi expulso outra vez pelo mesmo motivo, tu fez a mesma falta, tu deu a mesma Ah, porrada. mas é que a pica é que é o que volta ao que eu falo, cara. Não tem consistência nas decisões, não tem critério nenhum, assim, parece que definido. Por exemplo, o Léo Jardim foi expulso lá naquela vez lá É óbvio, contra o absurdo. Inter. E, porra, foi assim, um caso único no futebol mundial, cara. O que o cara fez ali. Você nunca mais viu ou provavelmente nunca mais vai ver algo como aquilo que aconteceu. Então, Sim. assim, é uma falta de critério, Mas é bastava também isso uma. ter acontecido 3 vezes, tipo, depois do Léo Jardim É, ter acontecido mais duas, que não ia ter a quarta, pô. Que todo sim, mundo ia parar de fazer essa exatamente. porra. Mas assim, a gente sabe que os árbitros são inconsistentes. Então, para mim, o que me incomodou foi que ele foi inconsistente e foi inconsistente na mesma partida. Não, mas é porque eles são covardes, eles não querem assumir. Tipo assim, é até surpreendente. Tu vê que ele foi se escorar no VAR pra expulsar o Cão Barros, porque se ele tivesse é, realmente visto o que aconteceu, ele teria expulsado. Mas ele prefere, tipo, jogar pro VAR, que aí o VAR. Tipo, se o VAR chamou, tá ligado? Aí é, vou jogar também aqui uma teoria da conspiração. Se o VAR tá vendo na TV e aí as é, pessoas estão falando, né? Tipo assim, errou. Não sei se o VAR tem lá acesso a algum tipo de sinal, mas tipo assim, de repente ele vê tipo assim, cara, será que foi? Aí o cara fica se escorando no VAR, porque sabe que depois o VAR vai chamar se ele tiver errado. Então ele não é, assume essa bronca. Então ele fica sempre nessa punheta, assim. Tipo assim, obviamente aquilo do Spinelli, 50 vezes a gente já viu ser falta e 50 vezes a gente viu não ser falta. Mas ele não ia ter a pica de chegar ali e é. dar aquele pênalti. Mas sabe o que também me incomodou nesse lance? Foi que ele deixa o lance seguir. Aí, quando os jogadores do Vasco vêm assim Reclamam. reclamam, aí ele fala: ah, não, 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 eu dei a falta, eu dei a falta. Pô, É, e sem sacanagem, vou ser sincero contigo, se tu vê o lance assim de baixo, era o Kaká ali, esse lance? era. Acho que Porra, era. cara, Ele ele enfeita, é óbvio. um piscinaço, brother. O toque do Spinelli não é no alto ainda, é quando ele tá subindo assim, ele dá E, um, porra, e é muito suave. muito suave, assim, uma disputa de bola. E o cara vai ser Então, eu acho espalhafatoso, que vai pedir a falta e acaba tocando na mão. E assim, o árbitro foi muito covarde, né, na minha visão aí. é, Porra, Eu acho que enfim. pesa um pouco o Spinelli não ter pulado também. Tipo assim, quando você não pula, meio que você tá É, tentando tirar o jogador da jogada pra bola sobrar pra você. Acho que isso dá uma leve pesada, e porque foi nas costas, não foi lateral. Mas assim, eu também achei muito, muito suave, assim. Tipo assim, tu vai cara, ver 1000 lances desses não serem marcados. eu te garanto que isso só é marcado aqui no Brasil. Você acha que isso seria marcado na Premier League ou aqui na América do Sul? Duvido, Não, cara. mas o cara também nem. Então, mas é justamente isso. O cara, tu não ia dar essa falta uma, duas, 3 vezes. Na quarta o cara não ia se jogar, porque o cara Não, ia se jogar e ia ser sim. gol do Vasco, ele ia ser arregaçado, pô. Mas aí me incomoda que, beleza, ele deu essa falta aí. Então o critério está estabelecido. Só que aí logo depois tem lances iguais e o cara ele muda o critério, ele deixa o jogo correr. Então isso que me incomoda, a arbitragem é muito ruim, o Kandan-san, né? Pô, Ele é muito covarde, fraco, cara. assim, Ele é muito medroso. covarde, muito fraco, assim. Porra, o cara é muito ruim, cara. É muito ruim esse E árbitro também aí. o nosso jogo em tese era o menor da jogada, né? Tudo era clássico, o nosso era o menor. Então a gente acabava pegando Ah, também tipo assim, né? O Grenal foi com o Ramon Abate Abel, não sei quem apitou Palmeiras e Santos, mas também teve
Provavelmente foi o O, Klaus, né? Deve ter sido o Klaus, não? pode ser, Ou o Wilton, sei lá. teve aquele outro lá que, Galo e Cruzeiro, né? eu esqueci o nome dele, eu tô com o Totsic na cabeça, mas não foi. Foi, não foi? Rafael Totsic, não é isso? Deixa eu ver. Eu sempre Eu confundo o nome. não lembro quem foi, mas eu concordo contigo. A CBF podia ter botado um árbitro com um pouco mais de casca, né? Porque você tem aí agora, ó, o Abate Abel aí, você tem o Wilton, você tem o Klaus. Porra, você podia ter botado um cara com um pouco mais de casca, né? Enfim, achei a arbitragem desse cara muito ruim. É, Ele é muito sem critério, assim. Porra, foi o Flávio alguns. Rodrigues Souza. É, Confundi. foi o que expulsou o Jardim, né? É, O, enfim, pô, eu achei ele muito fraco, assim. Porra, é. em alguns momentos você via assim, caralho, esse cara tá mandadaço, brother. Ele parecia assim, bizarro, sei lá, eu achei muito É esquisito. foda, o cara começa a apitar com medo e aí o cara começa a errar. E nisso que o cara começa a errar, o cara começa a se embolar. Tá ligado? Quando você tá contando a mentira, aí você fala assim, pô, o que que você fez ontem? Porra, eu fui na festa Ah, tal. Aí tu fala, tu foi na festa tal? Como é que foi a festa? Aí, porra, aí é, fala assim, tava cheia, sério? Falaram que tá vazia. Não, não, tava é, cheia pros padrões, tipo, é. normais, não sei o quê. E às Então, tipo vezes tu assim, tu começa a esquece, se né, o que tu embolar na falou. mentira, então o cara não deu falta ali, aí o cara tem um lance igual, o cara também não vai dar falta, mas aí se não der falta vai ser gol, aí vai ser um erro, porque ele teria que ter dado a falta, mas ele não deu. Então o cara começa a se embolar no próprio jogo, e fica essa merda aí que a gente sabe que É, fica, que faz também todo mundo querer ficar reclamando o tempo todo e perde-se a discussão do jogo, né, em si. E aí, falando do jogo, é. né, o Pedro Emanuel, acho que né, nosso grande treinador, porra, acho que ele foi bem Porra, pra muito bom, caralho, mano. É muito bom, cara. porque acho que 99% dos técnicos aqui do Brasil trocariam imediatamente, né, com medo de perder as rédeas, tomar um gol, e aí eu acho que ele não trocou vou botar aqui três motivos. Acho que o primeiro, não necessariamente nessa ordem, acho que o primeiro ele não botou porque ele ia botar o PH. E se o PH estava realmente, né, o PH saiu ali meio exausto, o PH estava sendo meio controle de carga, talvez ele pudesse matar o PH muito cedo, tipo assim, o PH está preparado para jogar 60 minutos, então preciso botar ele aos 30, então preciso segurar um pouco, senão eu vou ter que botar o PH Uhum. agora e vou perder o PH no final do jogo. Outra coisa, eu acho também que teve um certo fator de dar moral para o Spinelli, né, que não tem tido tantos minutos, no jogo contra o Palmeiras, é, e pensou que o Vasco fosse conseguir segurar ali por 15, 20 minutos, arrumado e tal, enquanto provavelmente o Vitória não viria tão para cima, era improvável ali que o Jair Ventura fizesse alguma mudança imediata, né, de botar algum jogador mais ofensivo, ou o Vitória fosse tão para cima. Então ele conseguiu sustentar, em alguns momentos ali o Vasco ficou até num 4-2-3, né, porque poderia, é, é, apesar de não ter mexido no time, ter recuado os caras e tal, e ter ficado o 4-4-1 que ficou depois, mas ficou um 4-2-3, quando o Vitória estava com a bola ali meio no círculo central, o Gomes e o Colide e o Spinelli mais adiantados, assim, então acho que ele manteve o Spinelli para dar um pouco mais de tempo e moral para o Spinelli, para ele fazer ali o papel dele. E eu acho também que foi um recado, assim, pro time, um recado meio que anímico, moral, do tipo assim, a gente não vai recuar. Tipo assim, né? Se ele chega imediatamente, tira o Spinelli e bota o Sousa, o recado que fica meio que pro time, né? Eu sempre lembro muito do Fábricas, tem entrevista do Fábricas que ele fala isso lá no cômico, ele fala assim, pô, meu time tá empatando, tá ganhando, não sei o quê. E aí eu tiro um atacante e boto um zagueiro. É, não importa o que eu fale, falar pro time para frente e tal. Tipo assim, o recado pro meu time é que eu vou recuar. Tipo assim, eu tirei um atacante e botei um zagueiro. De forma inconsciente, né? Os É, jogadores é o acabam. recado. Tipo assim, eu botei mais uma pessoa. Então, acho que teve um pouco isso também do Pedro Emanuel de falar assim: vamos continuar jogando. Não, tipo, obviamente a gente vai ter que recuar porque a gente tá com a menos. Vamos ter que recuar. Uhum. Mas a gente não vai abdicar do jogo ou vai abrir mão do jogo. Então, Até porque a acho que ele foi Vitória tava muito dando bem nessa espaço, né? segurada. Acho que ele É, foi muito bem nessa segurada dele de ver, deixar o time sentir o jogo, é, não se precipitar nas mudanças, tentar ler um pouco ali o que ia acontecer com o Vitória. Então, acho que ele foi muito bem, muito seguro, né? Eu falei já algumas vezes que eu acho ele muito corajoso, assim, né? Para um cara que não tem um grande nome, não vem com tanta moral, num time meio que merda, né? Tipo assim, tá numa situação meio merda, e ele toma decisões que são arriscadas normalmente, assim, né? Com frequência. sim. Em escalações, às vezes, assim, ele bota alguns nomes, enfim, ao invés de outros, como hoje mesmo, né? Enfim. Mas, pô, tô gostando muito, cara. Eu acho que uma baita surpresa positiva.
Sinceramente, o Vasco hoje, apesar da situação dele no Brasileiro, na minha visão, joga melhor do que jogou com o Diniz e joga melhor do que jogou com o Renato Gaúcho e joga melhor do que jogou basicamente com todos os últimos técnicos, assim, Dá pra no dizer que nível é o melhor, jogado. melhor desde a pandemia, sei lá. Eu também acho, cara. E talvez seja de peças assim do ataque ali, de centroavante, o que, porra, um dos piores, né? Ele não tem um Uhum. Verratti, ele não tem um Ryan, né? Ele não tem um Coutinho no meio de campo, enfim, ele O Cano é, fez gol pra caralho no não Vasco tem o também. Cano, exatamente, ele não tem o Pedro Raul, sacanagem. Mas, porra, ele não tem esse cara para decidir ali na frente, é o que tá faltando, né? A gente espera que esse Bruno Duarte seja porra, esse fazedor de gol aí. Se for, eu acho que, sinceramente, tende a melhorar muito, assim, o rendimento, né? Vamos ver se esse cara vai dar certo ou não, porque os chances o Vasco tem criado muito, cara. É. E chances de gol do adversário tem criado muito pouco, não tem criado tanto. O jogo Uhum. do Palmeiras e até o São jogo do 2 gols Santos, fora cara, da área, um pênalti. jogos muito atípicos, assim, né? Foi um apagão, assim, de 5 10 minutos que o Vasco tomou 3 gols, né? Nos dois, né? Jogos. Sendo que um foi É, um mole ali do Robert Renan e depois 2 falhas do Jardim, bola parada. Do Palmeiras foram 2 chutes de longe, um pênalti de azar e um é, contra-ataque meio tosco com falha do goleiro ali, falha do Sousa é, também, né? Tipo assim, é. uma sequência de falhas individuais. Sim, tipo, não foram. Não é que o adversário estava melhor no jogo. Pelo contrário, o Uhum. Vasco estava melhor contra o Santos e estava melhor contra o Palmeiras. Provavelmente, se o Vasco abre o placar nesses dois jogos, em uma das muitas oportunidades, principalmente no jogo contra o Santos, né? Em uma das muitas oportunidades que o Vasco tem, se o Tietchan mete aquele gol ali, provavelmente o jogo seria 3-0 para o Vasco, ou 2-0 para o 1 a Vasco, 0, 1 a enfim. 0, 1 a 0. 3 gols é muito. Não, enfim, porque acaba não abrindo o placar e a bola pune, né? Dá sorte pro azar. Aí o goleiro falha, aí o zagueiro, pô, dá um mole e o jogo vai para casa do chapéu com esses tipos de lances perdidos, né? Então a gente espera que o Bruno Duarte, se ele for esse artilheiro, conseguir aí, pô, meter, sei lá, 6 golzinhos aí no campeonato, nesses jogos que Ele mete faltam, 9 sete. até o final do ano. Ele mete 9 até o final do ano. Não, tô falando no brasileiro só. No brasileiro. O Meter brasileiro seis, são 7 gols, se eu não sete me gols, engano. pô. É. Eu acho que tá ótimo, mano. Eu acho que provavelmente já vai ajudar em muitos pontos com a gente, se ele meter isso aí. Fora o jogo O que fato é que ele vai ter um gera. jogo, o fato é que vai ter um jogo que ele vai fazer 3 gols, que não vai adiantar de nada, tá ligado? Só vai valer 3 pontos. Mas vai ter um hat-trickzinho dele porque ele vai querer pedir uma música no Fantástico. Mas ele, pelo que eu vi assim, ele não me parece aquele cara tipo o Verratti ou tipo o Cano, que é um cara de um É, só toque, né? Ele é, parece um cara que é mais móvel, que contribui, consegue contribuir mais. Parece que o apelido dele lá no Estrela Vermelha, no seu time da Sérvia aí, que você é torcedor, acompanha. porra, tomamos um pau hoje, falar que a gente ganhou de 3 a 0 o primeiro jogo, fomos pegar o Vitória É, Pilsen fora hoje, é, abrimos o placar não, mas, pô, era só manter o 3 a 0, tivemos um expulso, aí, tomamos o gol que empatava a série aos 50, e aí depois que tomamos na prorrogação porque tava com a menos. aí. Viu? O Eliminados da Estrela Europa League. Aí, ó, que merda. Só foi sair o Bruno Duarte Mas ele não tinha que, jogado que... ainda também, ele não jogou ainda. Ah, tá. Mas, enfim, porra, ele parece que o apelido dele era Maestro, alguma coisa assim, Cara, ele sei pareceu lá. ter uma coisa que eu me surpreendi, né? Assim que eu vi que ele não é tão alto, na verdade, também. Não, acho que ele tem 1,83, É, se não me mas engano, ele parece 1,80. ter um primeiro toque muito bom, assim, de domínio, tá Ah, ligado? Eu vi claro que, ah, pô, é a serve e tal, ele tem 1,82. É, ah, mas, tipo assim, né, o cruzamento é um cruzamento em qualquer lugar do mundo. Tipo assim, ele ah, conseguia dominar a bola no peito, tipo, receber em velocidade dominando certo, né? Assim, tipo, dominar a bola e ir pra puta que pariu, ou qualquer coisa do hum. tipo. Assim, ele me pareceu ser um cara muito mais técnico, talvez muito mais parecido com o Colide do que com o Spinelli. Eu vi muita gente na internet comparando ele com o Yuri Alberto, assim. Uma Eu galera achei ele um comparou. Eu pouco, até te achei ele um falei. pouco. Como eu não vi nenhum jogo, só vi aquela porra de, tipo, lances dele. Eu não Uhum, consegui ver o quanto que ele corre, porque o Yuri Roberto é um cara que se entrega muito, né? Tipo, dentro e fora da área. Então a maioria dos lances que eu vi dele foram, uhum. tipo, dentro e fora, foi mais dentro da área. Mas ele me Talvez mais pareceu ser um com. cara muito técnico, assim, muito técnica é foda também. Mas assim, um cara com técnica, assim, que você Não vai é cruzar a cego bola da na área. bola.
não derrete, não espreme. tipo assim, vamos supor, ontem o Colides teve uma bola, né, uma bola assim meio escrota, foi com 12 minutos, assim, ele recebeu a bola ali meio que na intermediária ofensiva, e aí a galera lá tava na área, Spinelli, não sei o que, aí tipo, ao invés dele cruzar, ele viu que o caminho tá aberto, mano, ele mandou a bola rasteira pra área, tipo assim, ele tocou pro Spinelli na área, só que o Spinelli já tinha Eu vi, corrido né? pra dentro da área, tipo assim, isso é uma coisa de um cara que tá prestando atenção no jogo, tipo, não tá se livrando da bola, tá tentando de fato fazer uma jogada, né, o cara, pô, olhou pro Uhum. Spinelli livre na área e tocou o Spinelli é uma merda, ele foi correndo pra cabecear e a bola ficou com o zagueiro, mas assim, é um cara que tá olhando ali, tá vendo, então o Bruno Duarte me pareceu ser um cara que tem algum refino, assim, tipo assim, o Spinelli hoje em dia, Uhum. se ele recebe e faz um pivô e a bola cai no chão, ele vai perder a bola. Esse Bruno Duarte não, pareceu tipo assim, pô, vou dominar a bola, vai ficar para mim, vou conseguir Conseguir segurar a bola, girar, sei lá. vou conseguir fazer uma boa finalização de direita, de esquerda, vi alguns bons lances dele assim que deram uma certa animadinha em relação a esse É. desconhecido. Vamos ver, né? Pô, porque a gente tá precisando disso. E de repente, se ele vier aí com o Colídio, porra, se consolidando, a gente vai ter de volta, provavelmente em breve, o Jair, o próprio Brenner devem voltar mês que Cocão. vem. É, o Matheus Fofão, enfim, a gente vai ter esse cara de volta. Eu acho que vai ser numa Eles ganham reta força importante, física também, porque né? Caras rápidos, caras é, fortes, né? Com pouco, não são tão altos, mas são caras altos. são móveis, né, também, É, enfim. Porque, pô, tô gostando muito do Pedro Emanuel, acho que ele ainda precisa de mais, né? Conseguir ver mais, né? Tem essa questão aí tá, né, precisando do empréstimo ser liberado para conseguir um pouco mais de folga se o Vasco não cair, financeira. eu te digo aqui que se o Vasco não cair esse ano, vai ter gente querendo vir pro Vasco para ser treinado pelo Pedro Emanuel. Pô, cara, sem sacanagem, me surpreendendo muito positivamente, assim, o Vasco é muito organizado, cara. Porque às vezes a pessoa não assiste o Vasco, aí vê lá a posição na tabela, pô, vê o jogo, 3-0 Santos, 4-1 Palmeiras, né? Até meio, porra, um papo meio dinizista meu, né? Que o Diniz que falava esse tipo de coisa, né? Eu não ligo pro resultado, eu ligo pro desempenho. Mas, pô, eu tenho gostado muito, assim, do jogo jogado do Vasco, assim, parece muito mais organizado em todos esses setores. Até você vê que até jogadores que vinham mal, como o Cuesta, todo mundo muito crítico dele, eu acho que ele melhorou muito, assim, me pareceu que melhorou demais. Eu acho que o sistema, acho que individualmente eu não consigo cravar que ele melhorou, mas acho que o sistema Sim, tá ajudando ele, ajuda. comprometendo menos. Então, exatamente, esse é o meu ponto. Ele fica menos, de repente, menos exposto, né? Ele Uhum. não precisa fazer tanto, eu não sei. Que aí É, parece que tudo funciona melhor. A pressão do Vasco é muito mais organizada, né? Os movimentos você vê, não tem aquelas bolas nas costas com tanta eu acho que também, né, acho que constância. entrando nesse mérito, né, acho que dá para falar que depois de três, a gente tinha encaixado uma sequência boa sem tomar gol, depois a gente tomou gol 3 jogos seguidos, né, principalmente as duas goleadas, e ontem a gente voltou a não tomar gol, jogando com a menos, e com Piton e Puma, né, que são dois laterais que são aí normalmente criticados pela É, marcação, pela defesa, e acho que, claro, tem competência do Vitória, mas também tem o mérito do Vasco ali, e que é de sistema, né, acho que é, normalmente o que a maioria das pessoas pensam, né, tipo assim, beleza, claro que o treinador é importante para o ataque, mas o ataque acaba sendo um pouco mais individual, mas a defesa é sempre coletiva, né, você pode é. ter os melhores zagueiros do mundo, se o sistema não é bom, você vai tomar gol. Agora, se você tem um sistema ofensivo que de repente não é tão organizado, você tem bons jogadores, eles conseguem vir e mexe decidir. Então, acho isso Como mostra o também, Flaco né? fez, né? Você mostra como o time tá bem, assim, tá recuperando alguns jogadores, né? Porra, você jogar com a menos, com Piton e Puma, que até outro dia não, porra, caralho, os caras não marcam, os caras dormem, né? Que a gente achou que o É. PH ia entrar na defesa e o Puma de ponta, e o cara manteve o Puma de ponta. Acho que isso até talvez tenha uma questão um pouco com a altura do Puma também, além da velocidade do PH. Eu acho que ele fez isso, bolas cruzadas, né? O Puma é É, muito melhor por cima. E eu acho que de repente foi isso, para você ter um cara mais alto ali sim. no primeiro pau ali, assim, né? Quando vinha o Se cruzamento. fosse fechar uma linha de 5 em algum momento, o PH provavelmente ia fechar O que como o aconteceu? quinto, e o Puma Aconteceu. como o terceiro zagueiro ali para pegar uma bola mais alta. Eu acho que ele, Isso. que ele pensou nisso, né? E daí foi assim, acho que o time, acho que assim, é triste, né? Porque ele pega o time numa situação muito ruim É. e ele precisa subir uma ladeira muito grande, assim, né?
Mas, assim, e acaba que é justamente isso, né? A gente teve ali bons momentos com ele, que a gente não conseguiu transformar tanto em resultado, e, e aí veio as goleadas do Santos e do Palmeiras, e aí acaba tudo sendo jogado como se tudo tivesse ruim, né? Aquelas críticas todas, e acaba abalando muito mais a moral dos jogadores, né? De certa forma, porque a gente sabe que todo mundo é criticado na derrota, num trabalho que tá sendo bem feito, né? E o importante, acho que é isso, né? Acho que ele justamente é um cara que pensa muito, assim, as coisas parecem de fato ser Planejadas. pensadas. Tipo assim, você olha e fala assim, É, pô, beleza, o Gomes tem horas que ele joga na esquerda e tem horas que ele joga na direita. Por quê? Porque tem horas que é melhor ele estar na esquerda e tem horas que é melhor ele estar na direita mesmo. Tem horas que é melhor ele cortar pro fundo, fazer a dobradinha com o PH, né? O colídio aberto, o colídio pelo lado, o DVD aberto, o DVD pelo lado, o Ramon Rick uma hora, outra. é, Então ele realmente parece ser um cara que sabe o que está fazendo, né? Tipo, e o time parece estar assimilando bem o que ele está fazendo. Então, é exatamente. bom. A gente tem que ver agora nessa sequência, o jogo ainda, pô, fica aberto, né? O Vitória é muito forte no Barradão. É uma Então, vantagem acho que bem curta. Espero que a gente entre ligado, né? Porque vai ser, a gente já sabe como é que vai ser. Os primeiros 10, 15 minutos, o Vitória vai tentar aquela blitz, né? Para tentar abrir o placar, a torcida vindo junto. Então, espero que o time não entre desligado, não entre dormindo e consiga resistir assim a essa pressão inicial. Vamos ver como é que ele vai armar o time. Eu imagino que o Spinelli não vai ser titular no Barradão, né? então, isso que eu ia falar, entrar nesse ponto, assim, porque acho que né, a gente falou ali de dividir um pouco o período do Pedro Manuel naqueles 10 primeiros jogos, que foram Independente Medellín, Olímpia, Santos, Mirassol, e Fluminense Bahia. E agora a gente vem de 2 jogos aí, o Palmeiras, e né, pelas circunstâncias do jogo, o Vitória, que o Vasco era um pouco obrigado a jogar de forma mais reativa, né? Contra o Palmeiras a gente jogava de forma mais defensiva, obviamente, né? O melhor time do país fora de casa e o Vitória por causa da expulsão, e a gente saiu muito bem, né? A gente teve bons contra-ataques, principalmente aí acho que com o Paulo Henrique, né? O Paulo Henrique ontem puxou bons contra-ataques. Contra o Palmeiras também nossa melhor chance veio ali com o Paulo Henrique e o DVD, né? De maneira mágica conseguiu ficar impedido. É, e, e acho que no Barradão talvez a gente tenha um cenário aí um pouco parecido também, né? De poder jogar mais no contra-ataque. Parece o time tá preparado para isso, né? Tá bem munido. A gente vai ter aí, se a gente não começar com o Spinelli, ele pode de fato fazer a dobradinha para uma PH, ou pode de repente entrar com o Adson de fato, né? Logo de titular. Então parece ser um time preparado também para vários momentos do jogo, né? Vários estilos de jogo, várias circunstâncias. Provavelmente talvez a gente já tenha o Cuiabano de volta também. Vamos ver, né, cara? Também que consiga recuperar alguns jogadores, né? O Barros vai estar suspenso, então provavelmente vai ser o Sousa aí no meio de campo. Pô, cara, vamos ver. Tomara que o time entre ligado e a gente consiga. Logo na semana, porque logo na semana, no fim de semana, acho que é o Fluminense depois, né? Uhum. E depois já tem a Sul-Americana, né? Ontem o Santa Fe eliminou o River Plate nos pênaltis, com uma disputa bem animada, assim. Chegou até a 11ª cobrança, os goleiros cobrando. Já pode trazer E, o Beltrán pro Vasco, né? pô, vai ser o quê? O seu O kicker? cara que vai Pra mirar ajudar. no ângulo, né? O nosso para Pô, prender. caraca, cara, sério, que a cobrança foi uma das piores que eu já vi na minha vida. Eu acho que, tipo, de longe do gol, assim, acho que foi a que Muito eu vi longe. mais longe, assim. Tipo, acho que eu nunca vi um pênalti tão longe, assim, do gol. Sem sacanagem, tu já viu? Eu vi, porra. A bola Não, foi, não, a não bola vi foi, nenhum. não, sem ser esse, pô. Não, sem ser É. esse. Pô, a bola foi muito pra cima, cara. E muito pro lado também. Foi muito, cara, eu acho que ele escorrega ali, mas enfim. Então a gente vai ter essa sequência aí. Agora, o próximo jogo do Vasco contra o Cruzeiro, em casa, sábado, 9 horas. Eu acho que o Cruzeiro, 9h20. por não. Então, eu acho que o Cruzeiro, por não ter feito o resultado em casa no Mineirão com a sua torcida em maioria, ele fica meio que obrigado a poupar, né? Ou pelo menos mandar um time misto, porque terça-feira ele joga contra o Galo na Arena MRV, o confronto empatado, e é clássico, basicamente a maior chance de título do Cruzeiro na temporada, né? Então eu acho que o Cruzeiro vem com time misto, ou time bem reserva, pelo menos o Fabrício Bruno e eu acho que o Jonathan Jesus, os dois zagueiros, não vão estar aptos para jogar esse jogo. O Fabrício Bruno está suspenso e o Jonathan Jesus, né? Ele, Uhum. ele saiu machucado, né? Teve uma lesão no ombro, então provavelmente não joga no sábado. Mas me surpreenderia muito, cara, se ele vier assim com o Gerson, com o Caio Jorge, com o Matheus Pereira, Eu acho que não essa vem com todo galera. mundo também, não.
me Acho que surpreende, me Gerson sim, surpreende. Caio Jorge não, porque o Caio Jorge acho que ele vai dar alguns minutos ali para os reservas. É. Matheus Pereira acho que sim. Eu não sei. Eu espero que ele poupe o O Gerson máximo acho que ele já tá de possível. saco cheio, tá? O Gerson acho que ele já. Ele tirou ele contra o Atlético, acho que ele já tá meio que vendo que meio que foda-se. Talvez ele vá de. Tipo Ah, assim, que talvez o meio dele seja Matheus Henrique, o Zé Lucas e o Matheus Pereira. Mas ah. acho que ele tá começando a ficar meio de saco cheio de Gerson. Bom, eu espero que venha com o time mais de reserva possível, com poupe o máximo possível, pra gente tentar, porra, levar essa vitória aí. Eu acho que se o Vasco, porra, o Vasco precisa daquela emendada, né, cara? Ganhar duas, três Hum, seguidas aí. E eu acho que esse jogo contra o Vitória pode ser um alento, né? Pode ser uma mudança, assim, É. de ares, assim, né? Um pouco mais de confiança e, de repente, o jogo contra o Cruzeiro vindo o resultado. Pô, eu acho que pode dar um gás maneiro, assim, né? O Bruno Duarte chegando, vai ter mais opções, jogadores voltando de lesão, acho que tomara que seja dessa forma, né? Porque se o Vasco continuar sair de perto da zona, se terminar esse campeonato sem ser rebaixado, indo bem nas Copas, pô, eu acho que entra muito forte para o ano seguinte com um investidor aí precisando, com dinheiro para aportar e para levar o patamar dessa equipe, né, cara? Hum. E o Vitória ontem sofreu do mal, né? Que jogar contra 10 é mais difícil. Né? Quando você é muito ruim, jogar contra 10 é mais difícil. E acho que O Fernando Diniz falou isso aí, né? Isso aí, Fernando Diniz que fala já, que. já teve. O Fernandinho já falou isso, outros técnicos também meio que já deram a entender. Tipo assim, quando seu time é uma merda e você não consegue criar nada, você não consegue pensar o jogo, realmente jogar contra 10 é muito difícil porque a tua responsabilidade sobe muito, né? E eu confesso É, que quando o Vitória teve um é. expulso, eu fiquei pensando assim, cara, mas o que esse Vitória vai fazer também? Tipo assim, claro que eles podiam ir para um abafa, O ter aquele Vasco, maluco. o Vasco teve expulso. Quando o Vasco teve um expulso, tipo assim, eu olhei, porra, claro, uma merda tu ficar com um a menos. Mas também fiquei olhando, porque assim, cara, o que esse Vitória vai fazer também? Vai ficar jogando bola na área eternamente, mano. Esses caras não vão fazer Cara, nada. parece que pegou eles de surpresa, né? Porque eles vieram aqui claramente com a intenção de se defender, de repente explorar um contra-ataque, ou sei lá, uma saída rápida, uma bola para o Kaiser na frente para brigar com os caras. Aí o Vasco teve expulso, o Vitória falou: Caraca, a bola é minha agora? Eu vou ter que propor o jogo. Aí meio que, Tipo, assim, foi. parece que o time meio que ficou perdido, né, cara? Não soube o que fazer, Uhum. assim. Pô, o Jair Ventura não falou isso pra gente, não era isso que a gente tinha planejado pra esse jogo, né? Pegou os caras de calça riada e não conseguiram. Porque eu achei, Eles cara, foram com assim, um time meio misto, assim, porque, por exemplo, aquele Eric é titular, não é? mas parece que ele tá em má fase, assim, ele Ah, tá, tá. tá, tá indo meio mal, assim, mas sim, assim, ele Ah, entrou, né, no segundo ele tempo, entrou. deu um chute perigoso, mas sim, Eu acho também mas, que foi bom o nosso estilo de jogo, porque eu acho que o Jair Ventura ele vai ficar muito atento nesse abafa, porque os contra-ataques com um a menos entraram muito. Então, se ele for muito pô, para frente, ele não vai poder se jogar logo de cara. Tipo assim, ainda que ele vai querer. Claro que ele vai tentar pressionar no início, vai tentar fazer o abafa e tal, mas. Tipo assim, acho que ele também vai ficar muito com a bunda assim, né? Tipo, na parede de não se arriscar tanto, porque se toma um gol também, se fudeu. cara, eu não acompanho muito Vitória, mas me pareceu um time meio pesadão, assim, tanto no meio campo quanto ali Eles são muito altos, na, né? Eu acho. então, na zaga e no meio-campo, assim. Eu acho que até eu gosto do lateral esquerdo deles, se não me engano. É Ramon? Ramon? Aham, é o lateral Uma coisa assim. esquerdo, Ramon. Eu acho ele bom jogador, assim. É um cara que, porra, ele é bem físico, bem atlético, assim. Consegue correr, consegue. É um jogador interessante, mas, assim, o Locângelo, o Kaká e aquele Zé Vitor. Zé Vitor, o Monco tem 3 metros de altura. Me parece um time muito pesadão, assim, né? Essa trinca, assim. Então, realmente, assim, você tem o Gomes em velocidade, você tem o Colide ali pelo meio. Vamos ver como é que ele vai armar, se ele vai jogar com. Ele pode, de repente, esse jogo de hoje, ele pode, como você falou, Tirar a replicar, eleição. né? Ah, Replicar isso, botar o PH, botar o Gomes e o Colídio, e jogar um pouco nessa transição, porque, pô, entrou muito, cara. Assim, o Vasco teve muitas oportunidades, até com vantagem numérica, assim. Então, enfim, vamos ver como é que ele vai armar o jogo aí no próximo confronto. é. E mais uma vez aí que a gente perde um caminhão de gols, assim, né? O Colídio perdeu aquela de cabeça no início, que
ele bem ou mal tá livre na marca do pênalti, tem a bola dele na trave, tem a do Pumita, que ele, porra, irmão, o que ele fez ali, que ele cabeceou a porra da Pô, ele bola pro começou pra chão? baixo, pô. Cara, ele tava 1 metro do gol, cabeceia reto, meu filho. Porra, o goleiro não ia chegar na bola. Teve Goleiro umas duas, Gomes. três do contra-ataque do PH ali também, que teve uma do PH que eu vou perdoar levemente, que é aquele toque errado, que você falou que foi meio que um chutamento, porque ele Ah. olha, dá pra ver assim, ele olha pra baixo, ele olha pra área, aí na hora que ele vai tocar, ele olha pra baixo. Aí a porra do zagueiro do Vitória, ele vai travar pra deixar o colídio impedido. E ele escorrega. E aí o colídio, É. aí o colídio trava pra não ficar impedido. Só que aí o PH também já não tá mais olhando pra porra nenhuma. Então, tipo assim, o escorregão do maluco fudeu o colídio, porque o colídio teve que parar de correr pra não ficar impedido. O PH também não viu porra nenhuma, em vez de chutar, olhar, sei lá, tava olhando pra baixo. E foi, mas teve umas outras ali também, né? Teve a do Gomes, foi do Thiago Mendes, que rasteirinha, que saiu o gol impedido É, depois. tem a do Pumita ali também que ele chega e, tipo, dá uma pancada. Tipo assim, foi até boa a bola, mas assim, podia ter dado um pouco mais fraca pro Spinelli, que ele chega um pouco atrasado. No primeiro tempo teve um bom chute do Ramon Rick, teve essa É, escorada, teve uma escorada do Colide pro Spinelli, esse lance que a gente até falou do pênalti, que possível pênalti. Pô, o Spinelli aí, pô, recebe a bola em condições boas, assim, ele chuta, só que é travado, e depois a bola volta para ele. Enfim, o Vasco conseguiu, acho que um volume muito interessante, né? mas é um time que continua tendo que né, essa do Andrés Gomes na enfiada, né, a bola sobra pro Piton ali, ele, porra, praticamente fecha o olho e chuta, assim, pô, o goleiro, ali é um momento, assim, pra mim, que o goleiro tá desesperado, porque o goleiro tá fora do gol, a bola sobrou pra você do nada, então, o goleiro tá muito reativo, tá ligado, tipo assim, qualquer coisa que você fizer, o goleiro vai se mexer, então você pode, pô, colocar uma bola melhor, fingir um chute, sei lá, achei que ele poderia ter, o chute dele foi forte ali, foi no gol e tal, É. mas pra situação, assim, do tipo assim, pô, o goleiro ali tava desesperado, pô, ele tava fora E do gol, ele tava livre, livre, né? livre, completamente livre. Assim, ele podia ter colocado uma bola rasteira É. e, então assim, o Vasco ainda precisa melhorar muito, assim, ter mais tranquilidade de frente pro gol, né? Pô. Porque é foda, a gente teve um jogo que a gente jogou com a menos, que poderia ter jogado tudo fora, a gente joga muito bem, cria chance para fazer 2, 3, 4-0, tipo assim, se o jogo ontem tivesse sido 3-0 Vasco, não teria sido nenhum absurdo. Zero absurdo. É o gol do Colide e os dois lances do Colide, de repente, ou que pô, foram uns lances claros, assim, ou É, do e, Colide do Puma, enfim, ou do e, Gomes. e, o, e não fez, né? E aí o jogo fica muito vivo, né? E é ruim quando você não quando você é um time ruim, né? Tipo assim, pô, vai estar numa fase horrível, né? Tipo assim, tá a tua a tua moral pode despencar muito baixo, né? Muito rápido, né? Tipo assim, foi pro Barradão e tomou um gol com 8 minutos de jogo, tipo assim, independente da gente estar jogando bem, isso aqui a tua moral dá uma baixada, né? Do tipo, tu começa a duvidar das coisas. Então, quando você tem a chance E, de matar, você tem que matar. e você traz o adversário e a torcida para cima também, né? Então, Uhum. por isso que o começo do jogo vai ser crucial, assim, o Vasco tem que, porra, entrar ligadaço, assim, né? Não pode dar nenhum mole no começo do jogo. Mas vamos ver. Eu acho que, porra, o time tem dado boas demonstrações com o Pedro Emanuel. Também acho. Acho que é uma partida, assim, acho que, né, vendo os resultados talvez não tivessem acontecendo do jeito que a gente esperava, o desempenho era bom e ontem a gente conseguiu, de certa forma, dar uma conciliada entre desempenho e resultado, apesar de um grande revés ali no início do jogo, né? Então acho que o sinal foi positivo. Tu acha que ele vai com quem aí pro jogo contra o Cruzeiro? O Pedro Emanuel, eu acho que É, ele vai. Cara, eu acho que ele vai manter o time. Obviamente, ele vai. Eu acho que ele vai de PH na lateral. Acho que ele vai de Cuiabano. Acho que o Cuiabano deve jogar. Vai ser o Sousa. Os zagueiros vão ser o mesmo, né? Os mesmos, uhum, né? Cuesta, Robert e Renan. Provavelmente vai Sousa. Tem chance dele manter o Rick, tá? O Rick foi muito bem. eu também Mas acho. fica uma dúvida aí, se ele vai voltar com o Tietchan ou se vai manter o Ramon Rick, Thiago Mendes. Aí do trio de ataque, cara, o Gomes eu acho que é certo, né? Aí você tem que ver se ele vai com Adson e Colídio ou se ele vai com Colídio e Spinelli. Acho que depende um pouco também de como o Cruzeiro vai vir para o jogo, né? Uhum. Ele pode, de repente, optar aí. Mas eu acho que no ataque, assim, tem essa dúvida do meio de campo, Tietchan ou Ramon Rick. E tem essa dúvida de ataque que eu acho que seria basicamente Spinelli ou Adson. Para mim é isso, assim, essa dúvida. Aí, dependendo de como for, ou o Colídio joga
aberto pela esquerda, o Colide joga mais ali como centroavante, né? Como camisa 9. Eu acho que ele deve vir com o Colide centroavante para dar uma certa poupada no Colide, mas também para provavelmente acostumá-lo para o jogo de quarta, assim, né? Acostumá-lo, como se o cara nunca tivesse feito. Mas para botar ele na posição que se espera que ele se jogue quarta-feira, né? Provavelmente ele não deve ir com o Uhum. Spinelli, mas tipo assim, para dizer assim, ó, fica aí que na quarta-feira tu vai fazer igual, filho. Para Pode ver ser. mais ou menos a movimentação dele também, para fazer as correções necessárias. De certa forma, um teste, né? O cara acabou de chegar, então o cara não tá treinando tanto, não treinou tanto tempo com a equipe, então eu acredito que ele vai com o Colide 9 dessa vez. É. E o DVD segue sem perder moral com o Pedro Emanuel, né? Pô, Entrou cara, de novo. ele entra assim no jogo e parece que ele já entra cansado, cara. Sei lá, não sei. Ele tem entrado meio mal, né, cara? Enfim. Mas eu acho que até nesse jogo, assim, cara, quando entrou o DVD e o Adson, eu tava aqui em casa, até falei com o meu irmão, cara, eu faria DVD e Adson aí, no lugar do Colídio e do. Foi o Gomes? Acho que Foi, Colídio e foi. Gomes, né? Eu faria essa substituição, ele fez assim, porque o Vasco precisava dessa. Os contra-ataques estavam entrando, o Vasco ainda estava conseguindo e precisava dar uma oxigenada, né? Porque o Colídio e o Gomes já estavam caindo fisicamente. Pô, eu achava que o Vasco ia conseguir continuar encaixando chances, contra-ataques, mas os dois entraram meio mal, né? Principalmente o DVD. Mas o Adson também não conseguiu se envolver tanto, né? E, enfim, mas também não comprometeram. É. Mas. Ontem aquele Paulinho estava no banco. Então, eu achei até que poderia ser estreia, porque o Piton começou a sentir, né, cãibra. Achei até que ele que ia sair, mas aí ele tirou o Thiago Mendes, né? É. Nas primeiras substituições, ele tira o Não, Thiago foi Thiago Mendes Mendes e Ramon Rick aos e 80, pô. Aaron Foram as Henrique. últimas. Foram as E últimas. foi isso. Foi isso, foi mal. Eu achava até que ele ia ser o Ramon Henrique e o Tietchan, e o Piton, né? Porque os dois Uhum. pareciam estar sentindo bastante fisicamente, mas ele tirou o Thiago Mendes, dá uma mini poupadinha no Thiago Mendes, né? É. Para sábado, mas é isso. Vamos ver. Tinha o Avelar no banco também, né? É, Que foi é, bem, assim. Podia até ter. Eu tô falando mais no caso também de repente, assim, né? O DVD entrou no lugar do Colide, entendo que, obviamente, foi para jogar como 9, mas poderia de repente ter ficado ali sem o 9, ter botado, ter feito a mesma dobradinha que fez com o Paulo Henrique, fazer com o Avelar ou com o Paulinho, né? é que de repente ele assim, ele achou que, porra, a zaga tá Tá bem, tá certo. a linha ali, a última linha tá bem, né? Não tá certo. Uhum. Exatamente, tá certo. Eu não vou botar um moleque que tá frio no jogo com um a Não, menos, tá porra, falando moleque mais da como base. ponta mesmo. Tipo, como o Ah, Paulo Henrique entrou. Tipo assim, em vez de entendi. entrar em vez de entrar o Adson, por exemplo, entrar Entendi. o. Em vez de entrar o Adson, entrar o Paulinho ou o Avelar. Entendi. Poderia ter feito isso. O Que aí é Avelar um me cara com um parece. pouco mais de caguete defensivo, mas também puxa contra-ataque, novo, moleque e tal. Ele é bem explosivo, né? Ele tem um bom arranque, né? Tipo, Podia ter feito isso. não precisa tanto do drible, que talvez seja o Watson seja melhor no drible, mas com tanto espaço, acho que o mais importante ali era a velocidade, né? Sair correndo em linha reta igual o Paulo Henrique. Não, eu acho que faria sentido também. O Vasco poderia ter optado por isso, DVD e Avelar, né? Que aí É. você faria, teria um cara mais de referência ali, um cara para de repente disputar bolas no alto ou dominar, fazer um E o pivô. Avelar é bem parrudinho também, né? Ele é um mini Ele é forte. Cuiabana. Ele é um mini Cuiabana É, ali. o estilo de jogo é parecido É. mesmo. É um cara forte fisicamente, explosivo, chuta bem, parece que cruza bem também. Mas poderia ser uma boa alternativa também, isso aí, que você falou. É. E acho que é isso, né? Quer falar alguma coisa dos outros confrontos da Copa do Brasil? A gente pode falar rapidinho aqui, o Palmeiras, eu não vi o jogo, né? Mas basicamente fechou o confronto, né, cara? O Era o Santos não mais vai meter. desequilibrado, né? Podia ter algum É, fator de clássico ali, mas foi por água abaixo tudo. o Santos não vai meter 4-0 na Vila, né, cara, contra o Palmeiras. E assim, eu acho, porra, eu não sei porque o Neymar não jogou, brother. Porque, porra, jogo decisivo, porra, é sintético. Porra, faz sacrifício, joga aí, né, irmão? Pô, É porque o final é de semana é contra o clássico. Corinthians também, não é? Ah, é? Aí É. é foda.
Eu acho que é Corinthians e Santos, 4 horas domingo, Pô, ia falar Pacaembu, em Itaquera, e depois é Santos e Palmeiras em casa, que ele ia jogar 3 seguidos, ainda mais com o primeiro sendo no sintético. Talvez ele não entendi. esperasse só que o Santos fosse tomar uma sapatada, e pelo que eu li, É, o Santos foi. escapou de uma goleada histórica. Pô, tu viu o gol que o Vitor. Eu vi o gol que o Vitor Roque perdeu. Caraca, o John Arias fez uma jogadaça, brother. Eu vi. Pô, mas Jogadaça. teve um do Maurício que foi tipo, o do Diego Souza, tá ligado? Contra o Corinthians. Foi Aham. tipo isso, aí ele jogou na cara do gol e isolou a bola, pô. É. É, então, o Palmeiras realmente podia ter feito até mais. Só que, porra, eu acho que é um resultado que já deixa É. o confronto definido. Quer O dizer, se fosse Grenal. 2-0 já tava definido também. Ah, é que 2-0 é o resultado mais perigoso do futebol, né? É, mas pô, o Santos fazer 2-0 no Palmeiras ia ser um suor danado. Não é, mas pô, 3-0 assim, eu acho que é difícil o Santos fazer 3 sem levar pelo menos um, né? Pô, óbvio, vai ter que se expor pra É, caralho e. enfim, e o Palmeiras é um time, pô, os caras são cobra da bola, enfim, tecnicamente bem superior, Pô, né? tipo, ontem eles tiveram 7 grandes chances, mano. Pô, 7 grandes chances é coisa pra caralho. É, enfim, aí, pô, teve esse confronto que eu acho que já fica definido, inclusive é o confronto da chave do Vasco, né? Quem passar de Vitória e Vasco e Vitória pega provavelmente vai pegar o Palmeiras aí. E o outro lado, os dois confrontos abertos. O Grenal acabou de acabar, 0-0. O Inter O jogou um pouco Galo. melhor do que eu esperava. Poxa, pô, eu vi lance assim, jogo, pô, achei uma merda. O Grenal geralmente são jogos muito ruins, né? São jogos meio pegados, só que de Então, futebol o tem muito primeiro tempo pouco. tava um pouco mais jogado, aí chegou aos 40 do segundo tempo ali, tudo desandou ali naquela do Bernabéu, assim, o Bernabéu acho que se jogou, o Bernabéu hoje tomou umas 16 cotoveladas na cara, assim, na cabeça dele, porque o que eu vi ele no chão ali, e aí depois que ele se jogou ali no chão, mano, o jogo desandou de uma forma que ele ficou 10 minutos parados ali com confusão, que eu não entendi até agora, assim, tipo, cara, expulsa todo mundo aí, foda-se. É, o Inter tá tudo. Mas o Inter tá meio esquisito o negócio lá. Parece que eles estão com salários e direitos atrasados. Parece que parte do elenco se recusou a concentrar ontem para esse jogo. Mas tem no 0-0, o confronto ainda está aberto, vai para a Arena do Grêmio agora. E a mesma coisa lá em Minas, né? Vai para a Arena O MRV, Inter, confronto Grenal aberto. tá 50-50, na tua opinião? O que, de favorito? É. Ah, eu acho que cara. Eu já tinha falado isso. Eu tinha falado lá no que a gente Não, não, fez mas porque um. agora vai ter só um jogo, né? Vai ter só o na Arena do Grêmio. Se tu achava que agora o Grêmio É, ficava favorito. eu acho que não. Eu acho que é muito igual, cara. Porque o time do Grêmio também é muito fraco, cara. O time do Grêmio também tá muito mal, cara. É, sei lá. Confronto muito nivelado por baixo. Nivelado por baixo. Eu falei assim, a gente fez um programa antes assim, eu falei, cara, eu acho o Inter levemente favorito, assim, levemente favorito. Mas agora o jogo vai para a Arena do Grêmio. Pelo Grêmio ser o mandante, talvez seja o Grêmio, agora o Grêmio levemente, né, depois desse jogo, Ah, levemente favorito, né? Mas eu acho um confronto muito igual, assim como em Minas também. Em Minas o também é de Minas difícil tu acha agora. que mudou o favoritismo ou agora só ficou equilibrado? Porque antes a gente achava o É, Cruzeiro bem, favorito, assim, né? é. Cara, eu acho que tá equilibrado lá também. Não eu acho que é bem 50-50. É, o Atlético fez um jogo melhor do que imaginava no Mineirão. O Atlético vem numa crescente, né? Eu acho que eles não perdem desde a da pausa do retorno da Copa, acho que eles não perderam, né? Se eu não me engano. Acho que perderam Então, um Spa, não? Não sei também. eu acho que não perderam nenhum até Ah, depois da pausa da Copa. É, mas, enfim, eu acho que é um confronto ainda muito, muito aberto também, cara. O time do Cruzeiro é um time que tem qualidade e, não perderam e, mesmo. e não perderam, né? E Esse o técnico deles Atlético parece saber jogar esse futebol mais cascudo, né? Saber sofrer e tal. é um cara bem pragmático. É. É, é, exatamente. E porque eu E acho que talvez os caras individualmente o fiquem Cruzeiro mais é muito acima. motivados. E talvez os caras fiquem também um pouco mais motivados, tanto pela torcida, mas pela final do estadual, pela aquela confusão toda, a porrada ter comido, e agora esse lance aí também do Juan, né? Com o É, Caio Jorge. o Atlético Acho que pediu, isso pode dar entrou até no. um. Eu acho que o STJD aceitou a denúncia, mas Aceitou? tipo, Ah, aceitou mais, tem que julgar ainda.
Mas acho que Que deveria ter poder... feito suspensivo para não jogar essa semana. Sábado não, pô. Aí, É, e acho que isso pode pesar um pouco a favor aí do Atlético, né? A torcida entrar mais inflamada, tipo, inflada, né? Sei lá. Os jogadores também, né? Mais tipo, firmes e tal. Então acho que isso pode dar é, uma pequena vantagem aí pro Atlético. porque a gente até a gente conversou isso no privado, para nós dois era um lance que poderia ter expulsado o Caio Jorge. Ele foi bem covarde no lance ali, né? Com o cara, foi bem maldoso. Pô, o cara caiu feião, assim, podia ter se machucado firme, assim, bem sério, né? E aí a gente vê agora se o que vai ser falado, porque quando teve o lance do Gabriel Peck, a torcida do Cruzeiro, pô, se revoltou. O Caio Jorge dá uma entrada que no futebol, né, é tida como menos grave, talvez, ou menos brusca, mas O o que é efeito absurdo, né? que é um Tipo, absurdo, porque o efeito poderia ser muito pior do que quebrar uma perna. O que o cara fez não, e ali. tipo assim, a questão do pescoço, pra mim, ainda é leve, assim, porque você vê quando ele cai, a primeira coisa que você fica vendo é o braço dele ali. Cara, se ele cai com o braço ali também, ele arrebenta o braço, ele quebra o Poderia braço. quebrar o braço. Tipo assim, Porra, eu achei engraçado que hoje no Sport TV estavam discutindo isso. Aí o Rizek pega e fala assim: é porque o Caio Jorge ali ele não foi na bola, né? Ele foi para atingir o cara do Atlético, né? Para derrubá-lo e tal. Ele queria ali. Mas também não acho que foi para machucar. Tipo assim, irmão, tu tá falando, acho que é do jogo. Não, ele falou, acho que é do jogo. Cara, como assim? Tu tá ah, indo. E aí, para mim, tem a questão, tipo assim, eu entendo que tem faltas que é do jogo. Do tipo, né, o cara passou, tu vai botar o pé na frente, né? Você vai fazer a falta tática. Ali tinha, uhum. porra, mano, 1 minuto de jogo. O Tava na histórico lateral, o histórico o de lance. Atlético e Cruzeiro, a porrada que comeu no estadual. Primeiro lance, cara, ele vai com força num cara que tá no ar. Todo mundo sabe que quando você tá no ar, você não tem o que fazer, você não tem onde você segurar. É, Se você saltar na tua casa e eu te empurrar com força, você vai onde eu te empurrar. Tipo assim, não tem isso. Então, cara, isso é uma é, jogada gravíssima, assim. E num lugar onde saltam muito, por exemplo, que é a NBA, né, que eu tinha falado contigo, na NBA, é. isso aí é vermelho. Tipo assim, não tem discussão. É flagrante 2. Porque a partir do momento que você tá no ar, se a tua Você única tá vulnerável. intenção você tá muito vulnerável. Se outro cara tá vindo para você sem disputar a bola, tipo assim, ele tá indo realmente só para te atingir e com força, cara, É. pra mim isso é a essência de você botar a integridade do adversário em risco, que é o negócio do vermelho. O que é o vermelho? É, Integridade do adversário em risco, pô. porque não é nem que nem o lance do Spinelli que a gente falou, né? Que a bola tá vindo assim do alto, tá os dois ali, aí, porra, dá uma. Né? O Caio Jorge estava longe pra cacete Ele dele. sai correndo e dá uma Ele sai tongada na cintura do correndo, cara. o cara já no alto, o cara vem e dá, assim, o cara, não sei, acho que talvez já tivesse até cabeceado, ou tava em vias de cabecear a bola. Ou seja, o Caio Jorge não disputa É nada, que, ele só nem olha pra bola, só olha pro cara e faz isso na maldade. Pra mim, assim, porra, um lance muito infeliz do Caio Jorge. é, Porra, sinceramente, assim, que pra mim tinha que ter sido expulso, sim. Pra mim, pô, foi uma falta muito grotesca, assim, que ele fez com o cara. Foi muito desleal, assim, foi uma deslealdade muito grande. Porque é, eu, e foi pensado, né? Foi pensado. Ele vê, corre e faz, né? sim, Não é que o cara tá vindo com a bola e dá um carrinho ou dá uma. Porra, não, o cara, porra, ele fez de caso pensado ainda. sim, peraí, uma coisa que compara, eu não lembro agora qual foi o caso, mas eu acho que aconteceu, que é tipo assim, quando o cara tá apostando corrida com o adversário e acaba o campo, ele vê que vai acabar o campo, ele dá aquele empurrãozinho no cara. Que É, aí o cara vai de cara na placa de publicidade. Se eu não me engano, teve algum cara que ficou paraplégico com isso, ou pode ser coisa da minha cabeça, mas acho que teve alguma porra assim, eu não me lembro agora. É, eu acho que teve um caso desse que você está falando, sim. Mas talvez não tenha sido no profissional, se pá, ou no eu não lembro. futebol. Mas, tipo assim, é um bagulho muito básico, assim. É, Tipo assim, você tá empurrando um cara em velocidade contra uma parede. Tipo assim, como é que isso não é. E, tipo assim, isso é considerado completamente normal no futebol, né? Tipo assim, acabou o é, campo, o cara tá ali, é um lugar também onde já acabou a grama natural, então o piso é diferente pra trava, e tu empurra o cara em direção a uma placa, a uma parede. Tipo assim, cara, como isso não é vermelho, tá ligado? Tipo assim, isso é é. nitidamente você tá agredindo o cara, tá botando o cara. Assim, isso é aquela coisa, mas no futebol sempre foi assim, sempre. Porra, irmão, basta tu dar 3 vermelhos igual a esse no lance do Caio Jorge, que ninguém vai fazer uma merda dessa, pô. Porque É, imagina se o Caio Jorge é expulso com 1 minuto de jogo porque ele fez essa merda. Pô, iam matar é, ele. Não, até porque nesses lances que a gente citou, e você citou agora, não tem disputa de bola, né, cara?
Não pô, tem. é um lance só para machucar o outro, desleal, assim, né? Então, Tipo assim, muita tinha que gente ser falando da coibido. consequência. Muita gente falando da consequência. Tipo assim, meio que ficar esperando a consequência acontecer. Porque se um cara pula e eu vou simplesmente empurrar o cara, só uma coisa pode acontecer. O cara se fuder, pô. Pode ser que o cara não se foda. Mas, por exemplo, o cara pode simplesmente se desajeitar e pisar errado, né? Pousar com a perna errada e machucar o pé. Ele pode cair e quebrar o braço, ele pode cair de cabeça igual ele caiu. Que nem muitas vezes a gente vê. É, quando o cara meio que cai com as costas, assim, tá ligado? O É, cara o vai pular, Cox. o cara cai. Pô, isso aí pode foder firme. A gente já viu os jogadores saindo assim porque machucou as costas. Porque, pô, vai pular É, e o cara vai simplesmente empurrar o cara. A gente não tá falando aqui quebra o braço. de Você falou. disputa aérea. Os dois pularam para pegar bola, os dois. Não, pô, ali nitidamente foi na maldade e o árbitro covarde, né? Porque acho que foram 27 faltas no primeiro tempo do Cruzeiro Atlético, ele não deu nenhum cartão, assim, é o que eu falo, né, o que a gente falou aqui, os caras são covardes, porque se você dá o cartão, você inibe, se não deu cartão, você começa a não poder dar cartão em nada, porque se tu viu o Caio Jorge fazer isso, né, ainda tem o absurdo ali, dele ficar mandando o cara sair, o cara ficar um minuto fora, né, tipo assim, porra, tu viu o que Ainda tem aconteceu, essa. tu tá praticamente dando, fala assim, meta uma porrada que vale a pena, porque tu vai quebrar o jogador, tu não vai tomar amarelo e ele ainda vai ficar um minuto fora. É. A vantagem E, fica para você, a gente até conversou disso. E, tipo, se eu não me engano, ele saiu com protocolo de concussão, né? uhum, Provavelmente. sim. Então ele tá fora do brasileiro. Ou seja, esse lance com o Jorge ainda tira o cara do próximo jogo, que ele tem que E ficar ainda acho dá que uma mais uma semana. substituição pro Cruzeiro. Então assim, exatamente, ainda dá mais uma substituição pro Cruzeiro. Então, pô, cara, é um lance que eu acho que precisaria ser revisto, assim. E Não é aí um é meio lance que, bizarro, que os dois porque tão- que os dois estão disputando, como foi o do Spinelli, enfim. Porra, o cara vem de longe e faz isso, né, cara? Pô, é meio muito bizarro porque triste. assim, todo mundo entende que aquilo ali o cara foi pra dar no cara. Tipo assim, ele não foi disputar a bola, ele foi ali pra fuder. Tipo assim, pode ser que ele queria deixar o cara paraplégico, não. Mas ele queria atingir uma pessoa vulnerável, uma pessoa que não tinha a menor E chance de defesa. Como é um queria carrinho machucar por o cara. trás, como é um carrinho É, por trás, por exemplo. Então assim, é meio absurdo assim. Você vê que a regra é muito fácil de ser seguida. Tu vê o negócio, por exemplo, né, que a gente falou aqui, botar a mão na boca. Vê se alguém vai botar a mão na boca hoje em dia. Ninguém vai, pô, porque é vermelho. Então, antigamente todo mundo ficava aqui, ó. Agora, quem vai botar a mão na boca? O cara botou agora essa semana, não lembro agora quem foi. Teve alguém no Brasileirão que botou, esqueci agora, acho que foi do Grêmio se bobear. Foi no jogo contra o Vitória, talvez, eu não lembro agora, mas o cara botou a mão na boca e foi expulso, ó, talvez do Botafogo, aos 90, acho que foi o Botafogo e Vitória, essa semana retrasada. Arthur Cabral, foi o Arthur Cabral. ah, E ele foi expulso. Vê se ele vai botar a mão na boca de novo. Não vai, porra. O cara não é burro, porra. é. Então, basta você começar a coibir esse tipo de lance, né? Porque, assim, o que o futebol. Você pode falar assim, mas não foi, não sei o quê. Mas o que o futebol ganhou com essa entrada do Caio Jorge? O que melhorou no jogo, né? Ele não Nada. disputou a bola, não tornou o jogo mais bonito, machucou um companheiro, botou o companheiro em risco, e você vai ficar dizendo que isso é do jogo, O que ele cara nunca. foi pro hospital, pô. O Então, cara assim, é foi. muito, muito difícil defender, e o árbitro foi muito covarde, cara, muito covarde, o jogo todo, muito É, covarde. é, Cara, é inacreditável, mas fazer o quê? Torcer é. pro Galo agora, foda-se. É mais fácil pra gente, eu acho, não? Eu acho que sim. Porque a gente só pegaria na final, né? É. Se for pensar nisso, eu torceria pro Grêmio ou pro Inter, jogo único, sei lá. Mas enfim. Então, mas é mais fácil É, o Grêmio e o Inter ganharem do Galo do que ganharem do Cruzeiro. isso é. Não, torcer pro Galo, vamos lá, vamos nessa. Mas a gente teria que passar. Se a gente passar do Vitória, ainda teria que passar do Palmeiras, provavelmente também, né? A Então, Palmeiras já tá muito focado na Libertadores aí, porque eles não podem porra, perder pro Flamengo de novo. Aí vai ter essa porra toda, eles tomara. vão com o time reserva contra a gente. Falam muito disso, que a Leila quer muito ganhar a Libertadores porque é o título que falta para ela, né? Eu acho que eles também não ganharam a Copa do Brasil, mas ela tá meio. Ela, como dirigente, não ganhou Ah, a Libertadores, né? Acho que, se não me engano, é isso. é. Mas enfim. Esse, agora meter esse que o Vasco não pode se relacionar com o Palmeiras e tal. Se o Vasco Porra, ganha do Palmeiras, vão falar que não sei o que o Vasco vendeu e vai pegar a premiação e vai dar pro Palmeiras pra porra. pagar o Não, empréstimo, não sei o quê. não, como se o Vasco fosse contratar o Flaco Lopes, né, porra? Caralho. O Palmeiras vai vir aqui e vai buscar o Adson aqui. Porra, Não, pelo mas o amor de Vasco não Deus. pode. Não, mas o Vasco não pode fazer nada, pô. Se o Vasco for jogar em São Paulo, ele não pode treinar no CT do Palmeiras. Mas porra, foda-se, né? Isso eu já não compartilhava esse tipo de coisa, Não, assim. não pode pegar empréstimo na Crefisa, pô. Mas então, isso aí é até uma coisa que a Nenhum mídia jogador pode ter tradicional. conta na Crefisa. Tô zoando.
Mas, porra, o Rizek até falou hoje num programa aí do Sport TV, porque não pode pegar com a Crefisa, e o Vasco já estava pedindo outro empréstimo de 150 milhões com a Crefisa. Os caras são muito mal informados em relação ao Vasco, cara. Porque o empréstimo de 40 milhões desse ano e o de 150 não seria com a Crefisa de 80 milhões, não, 40 milhões, enfim. O Vasco pegou um empréstimo com o Almirante, acho que foi de 40 milhões. E esse novo empréstimo seria com a empresa do Lamac, já, do Marcos Lamac, a Almirante, né? Não seria com a Crefisa. Então os caras são meio mal informados ainda com relação a tudo isso. Aí hoje saiu a notícia da reguladora, né, da IRF, que vai investigar e tal. Eu acho que, pô, muito difícil Não travar, sei se cara. É um tu já negócio. preencheu o formulário, assim, de quando tu vai fazer algo, acho que para o governo ou para algumas empresas, que tu começa a botar assim, você já trabalhou pro governo? Aí do Vasco vem assim, você já trabalhou no Palmeiras? Você tem algum familiar que trabalha no Palmeiras? Seus familiares têm conta na Crefisa para tu contratar lá Bruno Duarte. Bruno Duarte foi revelado pelo Palmeiras, Porra, pode vir pro foi Vasco? mesmo. É. Então, o Vasco pegava às vezes carona no avião da Leila, não vai poder pegar mais. Não vai mais. É, Porra, muito mas, escroto. mas porra, é assim, eu acho que é uma venda, cara, é um pensamento muito curto, porque é um possível conflito de no máximo um ano, porque essa venda vai ser, enfim, ser resolvida agora, no final desse ano, então a Leila só tem mais 2027 de mandato. Isso se ela não renunciar antes. Enfim, então é um conflito de um ano. Aí você vai travar uma venda bilionária que é bom para a CBF, é bom para a Liga, é bom para os credores do Vasco, é bom para o futebol brasileiro em geral, né? Então, assim, é uma estupidez gigantesca você ser contra esse negócio porque a Leila, porra, tá no Palmeiras, vai ficar no Palmeiras um ano, né? E sendo que tem dispositivos na própria CBF que autorizam a venda a seguir com ressalvas, tem a tal do blind trust, enfim, tem várias coisas que podem ser feitas. Então é um pensamento muito mesquinho, muito clubista, né, que a gente vê que vem muito do BAP porra, é um cara muito, sinceramente, um cara Ruim, muito nojento pro ruim futebol. mesmo. É um cara muito Nocivo pro ruim mesmo. futebol. Exatamente. Enfim, A questão é, mas se o eu Vasco acho for que vendido, ele vai poder parar de entregar pro Palmeiras? Porque toda vez o Vasco perde pro Palmeiras e falam que pois é. entregou. Ou a gente vai ficar devendo muitas derrotas ainda. Cara, quem tem mais fé no Vasco ganhar do Palmeiras lá no Allianz é a torcida do Flamengo, né, cara? Os caras acham que, tipo, pô, agora o Vasco vai. Porra, caralho, não ganha Vasco lá desde 2015, sei lá, uma porra dessa. São 12 anos sem ganhar. É. Aí, porra, a torcida do Flamengo tem fé pra caralho no time do Vasco ganhar do Palmeiras fora de casa, né? Vai ver, o Enfim. Corinthians estava tentando comprar o Vasco esses anos todos, a gente não sabia lá. É. O André Sanches estava tentando comprar o Vasco, a gente não sabia. Porra, pelo amor de Deus, cara. Enfim, mas eu acho que eles não vão conseguir travar a venda. Acho que a venda sai, talvez mais pro final do ano, mas eu acho que vai sair. É Espero muito que o para Vasco. tumultuar também, né? A gente sabe como é que é, né? É, Você tem que fazer a é, pressão nos bastidores, você cria um clima ruim no Vasco, você dificulta reforços, por exemplo. Se isso tudo tivesse sido sim. de repente resolvido antes, os reforços teriam chegado antes, o Vasco teria aí de repente 5 pontos a mais no Brasileirão, já não estaria no Z4 mais. É, Então, e tumultuar também um pouco o ambiente do Palmeiras, porque fica desvirtuando ali um pouco o papel da é, Leila, né? Botando essa porra toda. E é. não chama atenção para os erros próprios. Exatamente, exatamente. E pelos conflitos próprios que eles têm, né? Que a gente pode citar vários, patrocínio, mesmo no Campeonato Brasileiro com que da camisa deles. Cara, a relação, eles têm uma relação econômica com o Fluminense, cara. Eles são sócios num estádio de futebol. Eles compartilham receitas, despesas, enfim, nessa empresa que eles têm juntos, cara. Sendo que é uma relação de majoritário e minoritário, né? Não é de 50-50. Então, pô, para mim tem muito conflito aí. Se você quiser, não, a gente não pode ser hipócrita, sai investigando tudo, sai investigando o patrocínio do Flamengo com o BRB, investiga a Betano, não pode patrocinar então um time de futebol, já que ela patrocina o campeonato, e o Fluminense e o Flamengo não podem ser sócios econômicos, que eles são hoje em dia, então tem que acabar com o conflito, então tem que investigar o conflito, mas parece que é tudo muito direcionado, é um ataque que vem da mídia,
é um ataque muito desinformado, né? E você já vê que é tudo meio calculado, tudo meio planejado para O Isaac hoje ficou assim, não, porque eu peguei opiniões técnicas, não sei o que lá, mano, tentando meter moleque, Felipe Melo. Não, mas eu já fui julgado por juiz que era de rival, e o cara queria me sacanear, não sei o que lá. Não, eu não posso dar opinião técnica, mas eu peguei com advogados técnicos que falaram que é uma decisão técnica, não sei o que, eu falei, Melo, mas esses juízes aí, eles muitas vezes vestem a camisa de time, não sei o que, falando que cara. aí o Roger foi entrar na parada e falar, não, mas a gente tem que acreditar. Aí ele meio que tem uma contestada com indireto, tipo assim, ele não falou direto pro Felipe Melo, mas quis dar alguma contestada assim. Aí o Felipe Melo meio que entendeu, tipo assim, tá falando que eu tô mentindo, irmão? Tu tá querendo dizer que eu tô falando errado, porra? Aí ficou meio que aquela tensãozinha no ar, tá ligado? É, é. E aí foi isso. Aí o Felipe Melo, como ele também é anti-Flamengo, ele tava no nosso lado dessa vez. Porque já pegaram lá o presidente da Ref lá e o cara já tem foto nas redes sociais com a camisa do Flamengo, porra. Aí tu vai ver o que, E Bruno porra, Duarte caralho. apresentado, tá? Apresenta. Aí, joga sábado Fotinha no então? Instagram já. Joga sábado então? Deve ir pro banco, né? Porra, tem que ir. O Verratti foi, porra. Ah, vai. Enfim. Porra, eu acho que, sei lá, acho que a venda vai sair, cara. Eu acho que a venda vai sair. Eu só espero que o Vasco esteja ainda na primeira divisão. O Vasco não caia. Porque eu acho que se conseguir se manter, ano que vem tem tudo para ser um ano diferente, cara. Vamos ver. Beleza. Mais alguma coisa? Beleza? Beleza. Então só isso, só isso, só isso. Tá bom? Beleza. Então valeu. Te volta aí depois do próximo jogo do Vasco ou em qualquer ocasião especial aí. Valeu. Abraço. Valeu, valeu.